bossa nova naquela época tinha essa alegria. A época de Juscelino Kubitschek, com o Brasil Otimista. A era da modernidade. A música do Tom Jobim, a batida do João Gilberto. Os coreógrafos perfeitos. Estavam prontos. E se encaixaram perfeitamente. É um negócio incrível. Os criadores argentinos, eles têm um cuidado muito grande com roteiro, com produção, com elenco, com atores, para poder a coisa, no fim, se formar como um filme completo. Olá, boa noite. E começou hoje aqui em São Paulo o Inédit Brasil. É a 9ª edição do Festival Internacional de Documentários e Curtas-Metragens sobre Música, que celebra os 50 anos da Tropicália e os 40 do punk. Além da exibição de filmes, tem debates, conversas e até uma feira de discos de vinil na Cinemateca, que rola amanhã. Veja os destaques com o curador do evento. Dentro dessa celebração dos 40 anos do punk, a gente está trazendo o Don Letts, que é um personagem importantíssimo dentro desse panorama punk, né? Don Letts, que era DJ do Roxy em Londres e era o cara que juntou uma grana naquela época como DJ e comprou uma Super 8. O cara perfeito para a gente trazer, para ele contar mais sobre essas origens e principalmente, que é um dos assuntos que ele mais gosta, que é o assunto do rebelde. Pegando a ponte do punk, não dá para não falar do Gimme Danger, né? Que é o filme do Jim Jarmusch, contando a história do Stooges, a banda do Iggy Pop. Acho que o grande plus desse filme é um material de arquivo muito bem selecionado e muito difícil de encontrar e poder ver Stooges numa tela enorme com o som no talo. Isso eu acho que é o grande diferencial do filme. Falando de jazz, é sem dúvida um dos deuses do jazz, né, que é o Joe Coltrane, que eu particularmente assim sou devoto. Aqui chega a parte mais pessoal dele, né, do filho, do marido, do amigo. E tem uma coisa muito curiosa, né, Coltrane era um cara extremamente tímido, então ele não dava entrevista para microfone. Ele não gostava de ter a voz dele gravada, ele não gostava. Então, quase todas as entrevistas são transcritas. E então é o Denzel Washington quem faz a voz do Coltrane nessas entrevistas para poder compor esse documentário. E tem um documentário sobre a Whitney Houston. Tem um documentário sobre a Whitney Houston que é uma bomba. Um disco que vende, o primeiro disco dela já vende milhões. E é aquela coisa, cara, se você gravou um disco com 17 anos e vendeu 3 milhões de cópias, eu juro pra você que nenhum produtor, nem tua família vai deixar você fazer nada de diferente. Nada, sabe? E o filme chama justamente isso, Can I Be Me? Eu posso ser eu. Da competição nacional, destaco pelo menos um título, que é o Serguei, o Último Psicodélico, né? Um filme bom, que é o nível do personagem, assim, se você acha o personagem muito doido, esse filme faz jus ao personagem, mas assim, da primeira ao último fotograma. É o único filme do Inédit que é para maiores de 18 anos. Com isso, eu já digo tudo. Eu jamais vou esquecer. A plateia estava cheia para ver Serguei. Aliando modernidade e ancestralidade, a mostra Geometria Afro-Brasileira e Africana, em cartaz no Museu Afro-Brasil, traz cerca de 200 trabalhos entre pinturas, esculturas, gravuras e objetos. Os homens das cavernas, a geometria talvez seja a forma mais antiga de representação plástica no mundo. Essa é uma exposição que trata a geometria por dois aspectos. Um aspecto que seria da linguagem ocidental e uma outra vertente é a geometria africana. A
representação geométrica aparece na arte africana em diferentes manifestações, como máscaras, ornamentos e tecidos feitos a partir de cascas de madeira. Não é à toa que a arte africana influenciou a arte europeia, né? Quando ela chega na Europa, e ela influenciou sobretudo os cubistas, né? Então, está aqui, está aí dentro. Tudo que se faz no Ocidente já foi feito antes. Mas essa raiz africana vem para a mostra num encontro com o contemporâneo. Esse encontro que está na ancestralidade africana, mas essa ancestralidade africana entra na modernidade brasileira, por exemplo, né? Quando se pensa na minha própria escultura, na própria escultura do Rubem Valentim, em que ele trata a geometria ancestralmente, ou seja, com origem dos orixás, né? E se Rubem Valentim é o mais representativo no aspecto ancestralidade, podemos contrapor a sua obra com a contemporaneidade do baiano Rômulo Conceição. Ele entra no aspecto da questão urbana e de juntar essa geometria, que poderia também ser ancestral, nessa linguagem modernista. Uma das surpresas é que, pela primeira vez, Emanuel Araújo aparece como artista em uma exposição de sua própria curadoria. Eu queria, portanto, expressar, dentro da minha geometria habitual, a ideia de configurar certos aspectos da religião afro-brasileira. E daqui a pouco nós vamos ver por que o cinema argentino produz tantos filmes bons. Agora temos mais artes visuais diretamente da Suíça. Amanhã será aberta ao público a Feira Arte Basel, uma das mais importantes do mundo. São quase 300 galerias e mais de 4.000 artistas, como o brasileiro Cildo Meirelles, que vai fazer os visitantes pisarem ovos, literalmente. O cinema argentino é uma grande escola, mesmo sem orçamentos de Hollywood, consegue produzir uma série de filmes excelentes. A estreia mais recente é Neve Negra. Papo para o nosso colaborador Roberto Sadowski. Para, soy tu hermano. Vos querés vender este lugar que es tuyo. Está estreando agora Neve Negra, que é mais um filmaço do cinema argentino chegando aqui no Brasil. E parece que virou meio comum a gente falar filmaço do cinema argentino estreando por aqui. Não é nenhum fenômeno inexplicável. Na verdade, o cinema argentino, ele tem ele reverbera dessa forma tão forte aqui no Brasil e em outros países por um motivo simples. Ele é muito bom. Eu pensei que podíamos falar de uma maneira coerente. Me parece que é tarde. Laura! Os criadores argentinos, eles têm um cuidado muito grande com roteiro, com produção, com elenco, com atores, para poder a coisa, no fim, se formar como um filme completo. Então, eu estava conversando com o Martin Rodara, que é o diretor do Neve Negra, e ele comentou que a coisa que fez deslanchar, de fato, o cinema argentino nessas últimas décadas foi o fato de muitos criadores se preocuparem em diversificar os gêneros dos filmes que eles estão fazendo. Então, não é raro a gente achar um filme argentino que fica em cartaz por anos e anos e anos. Eu estou tentando lembrar aqui de A História Oficial, que é o filme argentino que tem um Oscar de melhor filme. Eu lembro quando eu assisti Nove Rainhas, né, que inclusive o Martin trabalhou, que foi o meu primeiro grande filme argentino, que eu lembro quando eu vi há mais de 10 anos. E a gente lembra de O Filho da Noiva, que ficou quase 3 anos em cartaz. O próprio Relatos Selvagens, que está basicamente há 2 anos em cartaz. Então, existe um público recorrente e ávido por conhecer boas histórias. Fílmame esto, Néstor. ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad. ¿No? ¿Dónde está la violencia? Eu tenho cá para mim
que Neve Negra vai seguir nesse mesmo caminho. É de novo um filme com uma história incrível, fala sobre medo, fala sobre traição, é um thriller na neve e uma coisa que é muito recorrente do cinema argentino são referências. É um cinema que não é hermético, ele busca referências em várias outras cinematografias. Então a gente vê muita coisa do cinema americano, do cinema inglês, do cinema francês, do cinema coreano. São muitas referências que eles constroem uma coxa de retalhos narrativa para poder criar filmes que realmente são incríveis. Em torno de tudo isso, menos a história oficial, que é mais antigo, tem um nome em comum que é o Ricardo Darín, que de fato é o grande astro do cinema argentino hoje e talvez o maior astro do cinema mundial em língua espanhola. E quem falou isso não fui eu, são palavras do Javier Bardem, que está aí fazendo grandes filmes também. Até a próxima. Podemos ir de acá. E além de Neve Negra, eu gostaria de indicar também para vocês o filme Cidadão Ilustre, que ainda está em cartaz, foi premiado no Festival de Veneza e é excelente. A respeito do cinema argentino, eu gostaria de acrescentar que o governo lá dos hermanos, eles investiram bastante dinheiro em boas escolas no final dos anos 80, início dos anos 90, da onde surgiram grandes roteiristas, que é a base do cinema argentino. Além disso, o Inca, que é uma espécie de Ancine deles, faz um excelente marketing mundo afora, emplacando filmes argentinos em grandes festivais. Então, bom marketing, bons produtos, sucesso internacional. Agora falamos de música. Um detector de mentiras entregou o segredo sobre o novo álbum do Queens of the Stone Age. É dessa maneira que a banda americana anunciou finalmente o novo álbum, chamado Villains, o primeiro desde 2013. O líder do grupo, Josh Homme, cai em contradição a todo momento no vídeo. Tenta negar, mas o detector entrega, inclusive que o produtor do disco é Mark Ronson, um verdadeiro Midas da música pop. Ao final, a brincadeira mostra um trecho de uma música nova. Vale a pena ver. Is it true that the new album Villains was produced by none other than Mark Ronson? Who? Mark Ronson, he produced Adele, Amy Winehouse, Bruno Mars, Lady Gaga, Duran Duran, Christina Aguilera, Lil Wayne, Q-Tip, Paul McCartney. Doesn't ring a bell? No, why would we do that? He's also a well-known DJ, and actually he's standing right there. I didn't mean to. This next question, I'm going to need you to listen to a piece of music and tell me... Muito bom. Bom, Villains ainda não tem data de lançamento. Diz aí, há quanto tempo você não ouve falar da Sheryl Crow? É verdade, a cantora americana andou meio longe dos holofotes, ficou 4 anos sem gravar. Mas há menos de 2 meses lançou um álbum novo chamado Be Myself. Se você ainda não ouviu, terminamos o programa com um pequeno aperitivo. É o vídeo da faixa Halfway There, com participação de outra fera, o Gary Clark Jr. Tchau, até amanhã, depois do Jornal da Cultura. You walk along.